Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a presença dos nossos clientes, a presença do deputado Daniel José. Né? A gente está começando aqui mais um MZR Talks. Apresentando aqui um pouquinho do deputado, tá? Daniel José se formou pelo INSPER em Economia, depois teve ali um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Yale. Trabalhou também no mercado financeiro, passando ali pelo Banco de Investimentos JP Morgan e pelo Fundo de Investimentos da Wealth Partners. Em 2018, se candidatou pela primeira vez a deputado estadual em São Paulo, através do Partido Novo, obteve 183 mil votos, sendo o sexto mais votado, né? E hoje é vice-presidente da Comissão de Educação e membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo. Daniel, vou passar a palavra aqui para você fazer uma apresentação ali, para a gente começar esse bate-papo. Ficou no mudo? Obrigado. Eu estava toda hora ali no unmute, né? E aí, na hora de falar por vício aqui, eu acabei apertando o botão, fiquei no mute. Mas, pô, obrigado, Ricardo. Valeu, Felipe e Carol, pelo convite para vir poder falar um pouquinho sobre educação, que é um tema que, enfim, eu acho que não só ele é muito importante para mim por conta da minha trajetória, mas porque eu não acredito que o caminho do desenvolvimento do longo prazo do Brasil consegue desviar de uma educação de qualidade. Assim. Então, eu acredito muito que a educação é um caminho para a gente desenvolver o Brasil por longo prazo. Sem uma educação minimamente boa, de qualidade, a gente não vai conseguir mudar a cara do Brasil e fazer com que o Brasil seja um país mais moderno, enfim, onde todo mundo esteja super feliz e tranquilo em poder crescer os seus filhos, sua família e por aí vai, né? Então, enfim, essa é uma missão que eu tenho, assim, para mim, tentar fazer o máximo possível para que o Brasil mude de cara, né? Mas, enfim, assim, eu sou, como o Ricardo falou, enfim, deputado estadual, mas é até engraçado falar assim, porque até hoje eu não me identifico tanto, né, como deputado, assim, é uma coisa até meio transitória, assim, não é muito a maneira como a minha identidade, assim, como eu vejo, assim, eu me vejo como identidade, assim, né, começando lá de trás, eu fui Bragança Paulista, de São Paulo, do glorioso Red Bragantino, que está fazendo um excelente campeonato brasileiro, e que é o clube que eu acredito que tem a cara do futuro do Brasil, porque é um clube empresa, com investimento privado, gestão profissional, governança, isso que eu acredito assim que é a cara do Brasil do futuro. Mas, enfim, eu venho de uma família tipicamente brasileira, enfim, que é uma família simples, né? O Brasil é um país pobre, às vezes a gente esquece isso, por vivermos as nossas bolhas, ou, enfim, a gente acaba perdendo referência, né? Ao longo do tempo, mas, enfim, meu pai é uma pessoa incrível, hoje está com 97 anos, já foi vacinado, está feliz, ele desde jovem queria ser padre, e ele morou no seminário vários anos, estudou no seminário e tal, na década de 20, né, na década de 30, 40, e aí acabou não dando certo, ele saiu do seminário e teve 11 filhos, né? Então, não tinha vocação para ser padre, né? Como dá para chegar na conclusão assim bastante rapidamente, mas ele é uma pessoa com valores muito bacanas, assim, com valores que eu trago comigo até hoje. E às vezes a gente fala muito assim, tipo, pô, quando a gente vê a trajetória de alguém, a gente acaba vendo enfim, o currículo e tal, mas quais são os valores que estão ali por trás, né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando no mercado, a gente entrevistava pessoas, né? A gente falava, pô, olha que currículo incrível, né? E às vezes a gente, depois da entrevista, a gente fala, pô, pena que junto com o currículo vem uma pessoa, né? Então, muitas vezes a gente não consegue captar tão bem quem é a pessoa, né? Simplesmente pelo currículo. Eu gosto de contar a história do meu pai, da minha mãe, justamente porque são os valores que eu tenho. Meu pai me ensinou a ter uma vida simples, a fazer tudo do jeito certo, a não buscar nenhum atalho, e a tentar servir as pessoas o máximo possível, né? Ele não virou padre, né? Muito longe disso, teve 11 filhos, mas mesmo assim ele teve sempre uma mentalidade de servir, sabe, de fazer várias atividades sociais voluntárias,
Assim, até estando na rua, carona, pessoas que estavam subindo o morro. Bragança tem muita subida e descida, então, enfim, ele sempre fez muitas coisas, sempre pensando nos outros, assim, então isso é muito bacana. E a minha mãe teve uma trajetória de vida bem diferente da dele. Ela tem 72 anos hoje, e desde os 7 anos de idade ela trabalha, né? Então ela trabalhou a vida inteira como diarista, desde os 7 anos. No início, lá atrás, na infância dela, um trabalho análogo à escravidão, praticamente, porque ela trabalhava em troca de comida, enfim, ela sempre sonhou em poder estudar, mas nunca teve oportunidade. Ela tinha aquela escolha, assim, de ou eu vou estudar, ou eu passo estudar e passar fome, ou eu vou trabalhar e consigo comer alguma coisa hoje. Então, ela sempre foi muito prejudicada pela falta de oportunidades, enfim, do Brasil daquela época, né? Que mudou muito, melhorou muito. Hoje a gente tem um Brasil diferente em relação à época da infância da minha mãe, obviamente, mas a gente tem muito que evoluir ainda, né? Dito isso, ela também me ensinou vários valores que são muito importantes, né? Porque, dado que ela não teve a oportunidade de estudar, então ela meio que passou, meio não, ela passou esse sonho dela para a geração seguinte. Então, ela cobrava muito de mim, dos meus irmãos, para estudar bastante, correr atrás, se esforçar, e foi esse esforço, essa cobrança, tal, e essa maneira como ela passou para mim que a educação era importante, que acabou fazendo com que eu tivesse oportunidades, né? Que eu saísse da minha rotina normal, né, de ficar jogando bola na rua, que é o normal da época, no interior de São Paulo, né? Todo mundo, a molecada ficava jogando bola na rua. Hoje em dia a realidade é muito diferente, né? Ninguém mais faz isso, mas era o que como eu alocava boa parte do meu tempo da minha infância. E aí eu comecei a estudar mais e, no final de contas, acabei tendo a oportunidade de estudar no INSPER, né? Quando eu terminei o ensino médio, e eu fui fazer economia com bolsa da Fundação Estudar. Na época, fui entrevistado pelo Jorge Paulo, pelo Marcel e pelo Beto, né? Que são os fundadores da Fundação Estudar, né? Enfim, e mais, pô, era tipo uma entrevista final de O Aprendiz, assim, praticamente. Era um monte de gente na sala e tal. Era um negócio maluco. E aí, enfim, eu nem sabia quem eles eram, essa é a real. Nem sabia quem era Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, não sabia quem era esse povo. Eu sabia que eles iam me dar uma bolsa de estudos, então para mim aquilo era importante. E aí eu, pô, são uns velhinhos aí que estão a fim de ajudar a gente aí a estudar, então beleza, vou arrumar uma bolsa aqui e tal. Acabei conseguindo a bolsa. Depois até soube quem são as pessoas da Fundação Estudar, uma comunidade muito, muito boa, com gente assim que é muito fora da curva, bem, bem legal. E aí eu fiz INSPER, né, sabe, num esforço muito grande, não tinha dinheiro, né, para nada, porque eu tinha R$ 10 por dia para me manter, para alimentação, transporte, enfim, qualquer coisa que eu quisesse fazer era R$ 10 por dia. Então, enfim, na Vila Olímpia, ali, o INSPER, então acabava que eu pulava muita refeição, passava o dia inteiro, ou ia no restaurante por quilo e mexia o prato de salada, que é levinho e tal, ou então eu pegava um salgado. Então essa era a minha rotina enquanto estava ali do lado dos meus colegas no início, que pô, vinham de origens completamente diferentes, assim. Eu estava ali tentando encontrar meu lugar, entendendo um mundo diferente, né? Vindo do interior de São Paulo, onde eu só andava de chinelo na rua, sabe? Nunca dei com dinheiro no bolso, não tinha celular nem nada. Daqui a pouco eu tô no INSPER e é um mundo completamente diferente. Eu tenho que assimilar aquilo tudo. Até uma coisa engraçada, assim, que sabe, não tem muito a ver, mas que reflete muito dos gaps que a gente tem quando a gente sai de uma origem tipicamente brasileira, né? Sai de baixo, consegue chegar num lugar diferente. Eu lembro que no começo, assim, da faculdade, uma amiga da sala de aula veio falar: pô, você gosta do Tarantino? Aí eu falei: mas o que é isso, né? Eu pensei assim comigo: é um restaurante, é uma comida, o que é? Aí depois eu fui pesquisar no Google, tal, vi que é um diretor de cinema, tal, comecei a assistir todos os filmes dele e gostei muito e tudo mais. Então, assim, eram várias coisas que a gente ouve que a gente não tem bagagem, a gente não tem ideia, sabe, do que é. E aí o que eu fui fazendo foi me tornei uma esponjinha e fui absorvendo muita coisa, aprendendo muito, muito, muito com o pessoal do INSPER, com a comunidade da Fundação Estudar, enfim, enfim, de todas as oportunidades que eu tinha pela frente, eu buscava aproveitar e tentar crescer e tudo mais. Comecei estagiando no JP Morgan, trabalhei lá por um pouco mais de um ano, e depois de formado, acabei, enfim, tinha a oportunidade de trabalhar num fundo de investimentos que era bastante promissor na época, e eu não fui para, ao invés disso, passar um ano no Oriente Médio trabalhando com refugiados de guerra do Iraque e da Síria, que foi uma experiência de vida incrível.
que para mim me abriu muito os olhos, ampliou muito a minha visão de mundo. Eu acho que todo mundo que busca o serviço público deveria fazer pelo menos 2 coisas, né? 3 coisas. A primeira delas é ter uma experiência sólida de setor privado, né? Que é algo que muitos políticos no Brasil não têm. A segunda é viajar muito e conhecer o resto do mundo para ampliar a visão. E terceiro, estudar muito, né? Então, ter uma carga de estudos bastante grande para, ao longo do tempo, estar se preparando, né? E estar cada vez mais desenvolvendo uma visão mais profunda, mais refinada sobre o futuro do país, sobre quais são os gaps que o Brasil precisa cobrir, sobre quais são os caminhos e prioridades para a gente conseguir ser um país de uma cara diferente, com mais oportunidades para as pessoas, né? Então, eu tive essas oportunidades, assim, de também morar um tempo fora, de ter uma experiência de vida, de trabalho diferente lá na Jordânia, que foi incrível. Antes mesmo da graduação, morei na Suíça 1 ano, fiz intercâmbio, tá? E depois, quando eu voltei para o mercado financeiro, fui trabalhar lá na Velt Partners com o Maurício Bittencourt, que é um cara excepcional, que eu admiro muito, um dos caras assim mais impressionantes com quem eu já pude trabalhar. E, enfim, foi uma escola para mim, até eu trabalhei lá até ir para o mestrado em Yale. Aí eu fiquei 2 anos lá no mestrado, foi uma experiência também. Todo mundo que teve a oportunidade de estudar fora sabe que o ensino superior, enfim, lá fora nos Estados Unidos é completamente diferente daqui no Brasil e, enfim, oportunidades incríveis com tanto colegas de turma que têm histórias de vida impressionantes, são muito talentosos, quanto professores que têm não só são muito reconhecidos por suas pesquisas e tudo mais, mas também uma experiência profissional também muito profunda e também uma infraestrutura incrível que te propicia você buscar os seus interesses e buscar se desenvolver da maneira como você preferir, né? Então, aí depois passei esses 2 anos lá, na volta trabalhei com educação como consultor, né? Trabalhei com educação pública através de uma consultoria. A gente criou uma área voltada para a educação e a gente ajudava os governos a melhorar os indicadores de educação, de aprendizagem, de abandono escolar e tudo mais. E eu trabalhava, enfim, em diversas secretarias de educação, vendo que as lideranças dessas organizações, as lideranças de vários governos, não tinham a mínima ideia do que era melhorar a educação de fato, e vendo que o nível, né, de qualidade, de preparo das lideranças políticas eram tão defasados, e com a possibilidade da gente ter uma janela de renovação política em 2018, eu saí da consultoria em 2017, comecei a me preparar mais para me candidatar em 2018. No caminho, eu ajudei a fundar o Renova BR, lá, que foi um projeto muito bacana que estimula a renovação política. E preparei minha pré-candidatura, fiz uma campanha sem saber direito o que eu estava fazendo. Lógico que a gente vai tentando entender como funciona, como que é uma campanha, como é que os políticos tradicionais fazem campanha, o que dá para trazer de insight disso, porque eu não estou a fim de fazer as mesmas práticas que os outros, né? E eu também não acredito na sustentabilidade do modelo da política tradicional, né? Enfim, de como campanhas tradicionais funcionam. Acho que o Brasil, na verdade, o mundo vai para uma outra direção. Então, tentava aprender um pouco, ter insights, e a partir dali, enfim, preparar uma campanha que não foi profissional, foi uma campanha meio amadora. Eu era um dos mais velhos assim da equipe, parecia uma empresa júnior de faculdade a minha campanha, e no final das contas deu super certo na minha cabeça. Se eu tivesse feito um excelente trabalho, a gente ia conseguir chegar a 40 mil votos, e aí o que o Ricardo disse aí, né, a gente chegou bem mais longe, 183 mil votos, e desde então trabalhando bastante duro aqui na Assembleia, aprendendo sobre como a política funciona, empurrando projetos bons para frente, enfim, bloqueando os projetos ruins do governo que vira e mexe aparecem, e, enfim, tentando convencer os outros deputados aqui a entender o que faz, o que é importante olhar, pelo menos na área da educação, que é minha prioridade, né? O que é importante olhar para que em algum momento a gente consiga mudar a cara da educação de São Paulo. A gente é um estado muito avançado, né, em critérios econômicos e tudo mais, mas que quando você olha a educação, a gente está atrás de Pernambuco, enfim, de estados que têm uma infraestrutura muito menor, tem muito menos renda, enfim, que tem muito menos condições para fazer uma educação de qualidade. E, dito isso, a gente está ainda atrás deles. Então, é muito importante que São Paulo avance e se desloque, assim, fique completamente à frente dos outros estados do Brasil, para a gente, enfim, fazer com que o Brasil seja um estado cada vez mais de oportunidades, e que
mais pessoas tenham, mais crianças, mais jovens tenham a oportunidade de se preparar para o futuro e, enfim, de ter oportunidades na vida mesmo, né? Então, Daniel, até aproveitando, já entrando nesse tema da educação, a gente viu alguns dados aqui que hoje, de cada 10 brasileiros, 7 são analfabetos funcionais, né? Ou seja, a pessoa ela sabe até ler e escrever, mas ela realmente não consegue ter uma compreensão mais profunda do que o texto, do que aquilo que ela está realmente absorvendo. Você falou muito da história dos seus pais, né? Eu acho que a geração dos nossos pais foi uma geração que soube muito demandar sobre escola, né? Ela precisava da escola, demandava para ter o espaço físico da escola, né? Então, realmente, a nossa geração foi ali a primeira geração que foi completamente escolarizada, né? No entanto, o que a gente observa realmente é essa falta, né? Essa falha que a gente ainda tem na educação. E aí eu queria ver um pouquinho, na sua visão, quais são os desafios do Brasil agora que realmente para a gente conseguir avançar na educação, né? Não é mais a necessidade de se ter escolas, mas como que a gente consegue entregar uma educação de qualidade para aquelas crianças, para aqueles jovens que estão hoje nesses estabelecimentos. a realidade do Brasil hoje, pela curva demográfica, a gente vai precisar de menos escolas, né? Cada vez menos escolas. Então, a política, a educação sempre foi muito influenciada pela política, né? E ainda é, né? Isso ao redor do Brasil. E uma maneira como vários líderes políticos usavam a educação era para inaugurar escola, mostrar melhorias em infraestrutura. Se você for ver, até aqueles mais bem intencionados no Brasil, prefeitos e tudo mais, olham a educação como, poxa, vamos basicamente fazer duas coisas, melhorar a infraestrutura da escola e aumentar o salário do professor, é isso que a gente fazer, né? E o resultado, obviamente, não vem, né? Gastar mais não vem. O que você falou, Ricardo, que eu acho que é uma verdade, assim, muito interessante no Brasil, é que em todas as faixas de renda no Brasil, todos os pais estudaram menos que os filhos. Essa é a grande regra. Isso desde assim, dos mais pobres aos mais ricos, tem uma diferença muito grande de anos de escolaridade de pais para os filhos. E é o que você disse, né? Isso faz com que a geração anterior demandou que do Estado, enfim, e inclusive do mercado, que os filhos deles tivessem oportunidades de entrar numa escola, né? Mas a grande maioria da população, por ter uma formação realmente bem mais limitada e menos escolaridade, não entendem quais são os critérios, o que elas têm que olhar para, de fato, cobrar uma melhor qualidade do ensino para os seus filhos, né? Então, para um pai que passou 3 anos na escola e que é um analfabeto funcional, então hoje o Brasil tem 11 milhões de analfabetos, e contando com os analfabetos funcionais, dá 48 milhões de pessoas. Então, aí por baixo, aí, sei lá, quase 25% da população, né? É analfabeta funcional barra analfabeto, né? Então, essa é a realidade do Brasil. Então, às vezes a gente esquece disso. É impressionante, né? Você sai um pouco dos grandes centros, você começa a ver que a realidade social é muito diferente. Sobretudo quando você vai para o interior, para fora de São Paulo, de alguns estados mais envolvidos, por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quando você vai para Tocantins, interior Tocantins, quando você vai para Mato Grosso, quando você vai para o Norte e Nordeste, a realidade do Brasil é muito diferente, em termos educacionais, assim, é dramático, né? Então, os pais não sabem demandar o que é uma escola de qualidade, enfim, essa é uma realidade do Brasil, e a gente tem cada vez a maior necessidade de melhorar a qualidade do ensino, né? Para isso, a gente tem que olhar a educação muito mais como um sistema. Então, quais são os incentivos que esse sistema gera? Será que são incentivos de melhoria de resultado, de aprendizagem, de redução de abandono escolar e por aí vai? E aí a gente vê, enfim, toda a experiência que eu tive, tanto como consultor e aqui na política, na Assembleia Legislativa, eu vejo diariamente que não é assim que as pessoas veem. As pessoas veem a educação como um ambiente onde muitas pessoas podem conseguir emprego, como professores, um ambiente onde, enfim, no final de contas, não existe essa visão clara do que é resultado da educação. E eu acho que, enfim, para se levantar esses resultados, para mudar a cara da educação no Brasil, eu acho que vai demorar um tempo, sem dúvida. É uma briga gigantesca, sem dúvida. Só de pensar que o caminho do desenvolvimento do Brasil passa pela educação pública, para mim já é um negócio meio desesperador, né? Porque a gente fala, cara, a gente tem que pensar no Brasil a longo prazo. Então, não dá para ter uma escola
tão ruim assim para tanta gente, né? São quase 45 milhões de alunos nas escolas públicas ao redor do Brasil, né? Entre municipais, estaduais e federais, né? Então, é um negócio dramático. Assim. Se você não conseguir melhorar isso, o setor privado não consegue. Então, enfim, não tem muita solução. Tem que olhar como forma de sistema. Então, quais são os pontos que eu acho que são nevrálgicos? Melhorar as avaliações, então aumentar as recorrências de avaliações. Todos os alunos precisam ser avaliados com mais recorrência. Uma avaliação mede os alunos, no final de contas, cospe o indicador de qualidade, que é o IDEB, que é o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Ele vem da Prova Brasil, então, que é uma prova que é executada uma vez a cada 2 anos, e que o resultado da prova sai com 1 ano depois da prova ter sido executada. Então, é um indicador que muito ruim, né? Então, o mundo escolheu também medir a língua do país, né? A língua materna do país, inglês, matemática e ciências, né? Através do PISA, que é a avaliação internacional. No IDEB só se mede português e matemática. A gente não mede ainda ciências no Brasil. Precisa começar a medir isso. Precisa começar a medir com mais recorrência e usar a tecnologia para isso. E a partir daí começar a ver se os alunos estão aprendendo ou não. Porque daí você tem um indicador que você pode gerenciar em cima dele. Senão é só um indicador de, sabe, pós-mortem. Até você saber que o aluno aprendeu, ele já saiu da escola, ele já abandonou, ele já se formou. Enfim, porque o resultado sai com tanta defasagem que você não consegue fazer muita coisa em cima dele. Então, precisa de mais recorrência, precisa de muito mais avaliação, precisa de uma modelização das carreiras dos professores, que daí talvez eu acho que é um dos grandes das grandes medidas que tem um potencial transformador assim, para levantar o resto da educação, que é uma carreira de professores com incentivos mais bem elaborados, que de fato aumentem a possibilidade dos professores, aumentem os incentivos deles de terem uma conexão maior com a escola, de se aprimorarem ao longo do tempo, assim, é um negócio essencial. Eu hoje, eu gosto do ambiente da escola. Hoje mesmo eu estava visitando uma escola que é uma escola muito boa aqui em São Paulo, uma escola estadual muito boa, que tem o IDEB 8.2. Até, poxa, é muito raro encontrar uma escola com alta tão alta assim em São Paulo. E que, no final de contas, enfim, eles conseguiram ali, eles têm um sistema que eles conseguem melhorar os incentivos para que todos trabalhem visando o resultado, porque é um negócio que não funciona com escala ao redor do Brasil. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente olhar é o currículo escolar, para que ele seja algo mais simplificado, mais conectado com as reais necessidades do mundo de hoje, para que os alunos de fato aprendam coisas que são relevantes para eles para o médio e longo prazo, né, para a vida que eles decidirem ter no futuro. Né? Isso são algumas medidas, assim, alguns eixos de atuação que a partir dali dá para tirar muita coisa boa. Né? Talvez uma linha auxiliar ali para a carreira dos professores seria 2 pontos adicionais assim que eu acho que daria muito resultado, seria a reformulação da formação de pedagogia e de licenciatura no Brasil, então para que seja uma formação muito mais técnica do que teórica, porque os professores de escolas públicas chegam na sala de aula assim, não têm a mínima ideia de como gerir um conflito, de como reter a atenção dos alunos, de como, enfim, trabalhar para gerir aquela sala de aula. Eles aprendem 4 anos muitos conteúdos teóricos e chegam lá na sala de aula com pouquíssima experiência prática, o que é o oposto do que os melhores países do mundo fazem, né? Então, em Singapura, 70% do curso é prático e 30% teórico, então é o oposto da lógica aqui no Brasil, e o resultado é muito melhor. Os professores aprendem como receber o aluno em sala de aula, como mediar essas discussões, como fazer com que as lideranças, aqueles alunos do fundão, enfim, tenham mais atenção, como trazer eles mais para perto do professor é super importante. E, por último, é um sistema gerencial mais sofisticado, como se fosse um ERP, um SAP de uma empresa. A gente precisa saber as escolas, as salas de aula, metragem, presença em tempo real. A gente tem que ter um ERP mesmo para todas as escolas do Brasil, para a gente saber exatamente como otimizar o sistema, né? E, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa, tudo bem? Obrigado aí por participar dessa live. Quando a gente olha o percentual ali do PIB que é dedicado para a educação, e não só para a saúde e educação hoje em dia, o Brasil ele começou a ter aí gastos bem maiores aí nos últimos anos, dedicados, na teoria, para isso. Hoje, na avaliação do que você colocou
como principais pontos ali, desafios, essa alocação de recurso que está disponível, vamos colocar, ela consegue suprir essas necessidades que você colocou? E se sim, né? Como que a gente está fazendo isso? Como que vocês estão brigando por isso de alguma maneira? E se não, como que a gente conseguiria, né? Quais são as parcerias ideais para que a gente consiga atingir aí todos esses objetivos que você elencou? Olha, assim, não existe dinheiro que consiga resolver um sistema que gera incentivos perversos e que não olha resultado, né? Então, você pensar sobre a lógica de uma empresa, né? Se ela não tem processos bem definidos e com alinhamento de incentivos entre todos os setores, uma clareza de atuação de cada uma das partes dessa maquininha, né? Você não vai produzir algo com um bom resultado, não importa quanto de dinheiro você aloque, né? A gente gasta mais do que a média dos países da OCDE em termos de percentual do PIB. Óbvio que em valores absolutos a gente gasta menos, porque quando você olha a renda per capita, o Brasil é um país pobre, né? Está muito abaixo de outros países aí que têm um PIB menor que o Brasil, né? Porque o PIB per capita dos países é muito maior, né? Então tem essa ressalva. Mas no Brasil o debate é muito sobre quanto que é gasto, o percentual que é gasto na educação e tal, e ninguém olha para a qualidade do gasto, né? E quando você olha a perspectiva de qualidade do gasto, aí sim você começa a tatear a superfície do que deveria ser feito para melhorar, para aprimorar o sistema educacional, né? Se você for olhar, por exemplo, o Fundeb, que é o fundo que mantém basicamente todas as escolas municipais do Brasil, né? A principal fonte de recursos para a educação básica no Brasil, ele de 2002 até 2017 aumentou mais de 150%. Então, muito mais do que dobrou os recursos, assim, um volume muito maior, muito acima da inflação, né? Então, um ganho real, assim, de orçamento para a educação, né? Mas, quando você olha os resultados, o IDEB, para anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais e para o ensino médio, o que você acaba vendo é que os anos iniciais aumentou o resultado nessa mesma janela de 15 anos, aumentou coisa de entre 25% e 30%, no número exato. Para os anos finais, aumentou entre 10% e 15%, e para o ensino médio aumentou 3%. Então, você aloca 150% a mais de recursos e colhe uma melhoria muito marginal, né, de resultado. Então, as regras elas são mal feitas, as estruturas de carreira são mal desenhadas, as divisões de responsabilidades são mal feitas. Então, é tudo mudança que não exige investimento a mais, né? A grande maioria delas, né? Inclusive, várias delas otimizam a utilização dos recursos públicos alocados à educação. Vou dar um exemplo claro aqui, é a carreira de professores. Hoje, se eu perguntar para qualquer secretário de educação estadual no Brasil e para o ministro da Educação, quanto que se gasta em folha para professores, ninguém vai saber responder o valor exato, porque é um valor que muda por minuto. As carreiras dos professores têm uma série de benefícios que são concedidos por tempo de trabalho, por evolução, mestrado, doutorado, que são indicadores que não dizem nada sobre o resultado do trabalho, né? Se um professor foi lá e fez um mestrado sobre zoologia e ele está ensinando biologia, ciências assim, a um nível muito básico, aquele mestrado dele específico não necessariamente aprimora a maneira como ele ensina os alunos dele. Então, o resultado dos alunos, de aprendizagem dos alunos, não vai aumentar por conta do mestrado dele. Então, essa relação esse sistema de incentivos mesmo, ele é muito mal desenhado. Todos esses benefícios, todas essas regras, nenhuma delas olham para resultado de aprendizagem, nenhuma delas olha para a redução de abandono escolar. Então, no final de contas, a gente tem um sistema que gasta muito. Então, todos os dias, por exemplo, são 200 mil professores do estado de São Paulo, né? Nesses 200 mil professores, aí tem quinquênio, sexta parte, tem benefício por mestrado, por pós-graduação a mais, por localidade de ensino. Então, tudo isso vai fazendo com que, dia a dia, a folha de professores vai crescendo assim, num ritmo muito acelerado. Os gestores públicos não têm controle sobre a folha de pagamento. Imagina uma empresa que tem uma regra como essa, assim, não vai sair, não vai funcionar, vai quebrar. E o sistema educacional brasileiro, ele é quebrado, né? A questão é que a gente não tem um mecanismo para dar um reboot e zerar o sistema e começar de uma forma diferente. Então, a gente tem que ir melhorando marginalmente várias regras
para fazer com que no médio e longo prazo o resultado venha não seja mais um sistema quebrado, mas hoje ele é um sistema quebrado, né? Então, se você cria uma carreira de professores em que a evolução da carreira tenha menos níveis, hoje tem carreira com mais de 30 níveis diferentes, mais de 40 níveis diferentes de evolução, né? Assim, a carreira dos professores do Estado de São Paulo, por exemplo, que é diferente da carreira do professor do Rio de Janeiro, que é diferente da carreira do professor em cidade XPTO. Então, assim, são carreiras completamente diferentes umas das outras, sem nenhuma padronização. E a carreira é uma tabela com 1 milhão de células, e a pessoa vai lá e se adequa a uma porque tem tantos benefícios, tanto tempo de carreira e tal. Então, isso é uma loucura, isso não funciona. Tem que ser uma carreira mais simplificada, com menos estágios, que você tenha bifurcações entre o professor tutor, o professor que dá aula, e o diretor de escola. Tem que ter uma formação completamente diferente de um professor normal. Ele tem que entender de gestão de uma forma mais parecida com aquilo que a gente entende, né, de administração, né, enfim, de envolver comunidade, de olhar indicador e por aí vai. E, além disso, a evolução na carreira ela tem que estar atrelada a resultados entregues. Então, os alunos desses professores estão aprendendo, eles estão evoluindo, esse professor está fazendo com que todos os alunos da turma dele tenham cumprido todos os objetivos de aprendizagem que o currículo determina. Então, aí sim ele evolui na carreira. Então, isso deveria passar por uma grande reforma. O corporativismo é gigantesco, os sindicatos ainda atrapalham muito, jogam muito contra o interesse da educação, mas é o que eu disse, assim, não é dinheiro, é você mudar as regras do jogo, você criar incentivos para que o sistema funcione visando o resultado que é alunos, crianças e jovens preparados para viver num mundo como o nosso, né? Sendo preparados o suficiente para serem empregáveis, né? E para poder tomar suas decisões e seguir suas vidas com base no seu próprio talento, esforço, enfim, e aí, a partir daí, seguir os seus sonhos que também foram cultivados na escola, coisa que a escola pública ainda não faz. Pouquíssimas escolas hoje no Brasil perguntam para onde esse aluno quer ir, o que ele quer fazer da vida, ajudam esse aluno a encontrar esse caminho para chegar no sonho dele. Então, enfim, é um déficit muito grande, mas é muito mais uma questão de sistema, de processos, do que de investimento. Quem fala que o problema do Brasil, da educação no Brasil, é dinheiro, está completamente errado. Completamente errado. É óbvio que eu não vou falar para ter menos dinheiro na educação, né? Aliás, eu vou falar para a gente alocar melhor os recursos entre ensino superior e educação básica, que é um outro assunto também mega importante. A gente gasta em valores absolutos, a gente gasta mais por aluno nas universidades públicas do Brasil do que Israel gasta, do que a Espanha gasta, que vários países desenvolvidos gastam. Então, a gente tem um valor enorme, que é pago para alunos que, na sua grande maioria, teriam condições de pagar uma mensalidade, né? E todo esse dinheiro que está indo para as universidades poderiam ser alocados para a educação básica, né? Então, uma parcela disso seria alocada para a educação básica. E, para isso, eu também tenho no meu trabalho aqui, seja lá com a USP, com as outras universidades, um plano de modernização das universidades públicas no estado de São Paulo, e que eu acredito que também deve ser repassado para o Brasil, porque as universidades não podem depender de uma fonte só de receita, que são os impostos, ela deve gerar receita própria, né? E sem isso ela não é sustentável, né? Então, outras fontes de receita. Ela deve racionalizar muito mais a maneira como ela usa seus recursos. Então, tem que ter uma lei de responsabilidade fiscal das universidades. Sem isso, as universidades têm incentivos também internos para gastar mal, porque ela também é muito dominada pelo corporativismo, pelos sindicatos, né? E, enfim, com regras melhores também para que as pesquisas que de fato contribuem com a ciência a nível internacional tenham muito mais financiamento do que aquelas que não têm tanta relevância. E, infelizmente, hoje a alocação de recursos para pesquisa também é muito ruim, porque muito dinheiro vai para pesquisa que não faz nenhum impacto, assim, médio e longo prazo, não há nenhuma contribuição significativa para a ciência, enquanto que pesquisas assim, que são muito boas acabam tendo muito menos dinheiro do que mereceriam. Então, enfim, é toda uma racionalização do ensino superior para também trabalhar melhor a educação básica. Acho que até aproveitando, você falou muito ali dessa questão dessa dificuldade que o Brasil tem, tanto na infraestrutura da escola quanto na formação dos professores. E hoje, quando a gente olha tanto na figura estadual quanto na figura federal, existe uma comunicação muito difícil com o ministro da Educação, com o governo atual, né? Em vez de discutir
essas questões que você acabou de colocar para a gente acaba discutindo muito mais uma questão ideológica, né, pautada ali no ensino da educação. Na sua visão, o que seria necessário, que medidas que esse governo conseguiria tomar, né, para que a gente conseguisse, nesses próximos 2 anos aí, pelo menos conseguir melhorar ou trazer algum tipo de melhoria para as escolas, para a educação básica mesmo? Eu concordo. Eu acho que a agenda do governo federal para a educação e para muitas outras coisas é bem ruim. Acho que hoje em dia todo mundo já tem claro os diagnósticos para se mudar as coisas, né? Os diagnósticos da educação são amplamente discutidos, né? Tem muito número, muita coisa que muitos institutos, fundações que olham para a educação de forma técnica e que impõem mais ou menos o que precisaria ser feito. A gente tem um diagnóstico de país, a gente sabe quais são as reformas que precisam ser tocadas, a gente sabe quais são os pontos que o Brasil precisa avançar em aspectos econômicos, então abertura comercial, desburocratização, reforma tributária, reforma administrativa, para aumentar a produtividade do setor público, que é dramática, né? O Brasil até, eu sempre falo que o Brasil só tem a produtividade do Brasil porque tem o Estado atrapalhando, porque se não fosse isso, poderia ter uma produtividade muito maior, maior que a do Chile, maior que a do México, que a gente está atrás, né? E a gente só tem isso porque o Estado brasileiro tem a produtividade do Malawi, entendeu? O Estado brasileiro, assim, a maneira, as regras, a maneira como o Estado brasileiro gasta dinheiro público, dinheiro de impostos, né? É um negócio absolutamente bizarro, não faz nenhum sentido. Os gastos são totalmente irracionais, não existe uma visão, sabe, de prioridade, não existe, assim, quer estar em todos os lugares, mas não está em nenhum, quer fazer muita coisa que não deveria fazer, enfim, o Estado deveria ser mais leve e assim travar o Brasil. Mas a agenda na educação específica, né, toda essa agenda de de costumes, né, ela não tem nada a ver com aquilo que deveria estar de fato sendo discutido, que é se o aluno está aprendendo matemática, se o aluno está aprendendo português, se ele está aprendendo ciências, se ele está tendo matérias que vão preparar ele para ser empregáveis no médio e longo prazo. É isso que a gente devia estar discutindo. E olha que engraçado, é muito irônico que a única agenda assim, que o governo dá mais peso, que é essa de costumes, né, que é a influência da esquerda nas escolas, que ela é real, né, por conta... É real, mas assim, ela é real, mas ela não é a causa raiz do porquê os alunos não aprendem matemática, né? São outros problemas que fazem os alunos não aprenderem matemática. Mas essa influência, assim, viés ideológico nas escolas, ele existe até um certo ponto, né? E é engraçado que essa agenda, que é a única agenda do governo Bolsonaro, é uma das únicas coisas que o governo poderia, de fato, resolver rapidamente, né? Porque todo o resto é mudança de sistema de uma forma mais profunda e que ele não está olhando. Então, ele não sabe, ele vê um problema que talvez não seja um problema prioritário, quer dizer, na minha visão, não é um problema prioritário, mas e que ele pode resolver com poucas medidas, mas ele não sabe como resolver. É muito curioso, porque para você, no meu ponto de vista, diminuir a influência da esquerda e trabalhar essa questão mais dos costumes nas escolas, para você resolver esse problema e garantir que não haja esse viés, a principal medida é a mudança de diretrizes da formação de pedagogia e licenciatura. Porque quanto mais o curso de pedagogia e licenciatura ele é teórico, os teóricos da educação são todos de esquerda. Então, o que os professores vão repassar na sala de aula é aquilo que eles ficaram ouvindo nos últimos 4 anos. Então, certamente vai ter uma influência sobre a maneira como eles transmitem conteúdos dentro da sala de aula. Então, nem para ser, assim, falar, polemizar, nem nada disso sobre esses temas, porque eu acho uma perda de tempo, né? Mas, se o governo quisesse resolver esse problema, era só mudar essas diretrizes. E essas diretrizes são alteradas no Conselho Nacional de Educação, de uma forma bem rápida. Então, você muda ali as diretrizes e rapidamente você consegue ter uma mudança na cara de como funciona, ou como passaria a funcionar os cursos de pedagogia e de licenciatura no Brasil, tanto nas universidades públicas quanto nas privadas. Então, o governo ele tem esse poder de regulação de como que é a formação de um curso ou de outro. E ele pode fazer com que esses cursos sejam mais práticos e menos teóricos. E aí, dessa maneira, garantindo com que os professores, ao invés de aprender sobre Piaget, sobre vários teóricos da educação, tal, que são de esquerda, aprender sobre, como que eu recebo um aluno na sala de aula, olhar no olho do aluno, tem que sorrir, chamar ele pelo nome,
passar uma mensagem positiva, que bom que você está aqui hoje aprendendo comigo, tal, a gente vai aprender muita coisa juntos, e por aí vai. Então, só essas pequenas medidas melhoram muito o engajamento dos alunos, isso já estou falando aqui dos menores e tal, mas melhora muito o engajamento dos alunos e avança muito nos resultados de aprendizagem, por consequência. Então, esse é um dos únicos pontos que eles poderiam trabalhar. E todos os outros que são mais difíceis e que vão demandar uma visão de sistema, que vão demandar uma estratégia muito bem definida, não está sendo trabalhado. Então, assim, a gente está perdendo mais tempo e, enfim, a gente vai repetir as mesmas coisas, os mesmos erros do passado. Infelizmente, muita gente que olha a educação de perto não tem tanto uma visão de sistema. E sem visão de sistema, você não consegue melhorar a educação, porque a educação, diferente de por exemplo, de uma indústria, que tem um sistema fechado, onde você, ao final de uma produção, vê, ao identificar um refúgio, né, algum produto, algum item ali foi produzido que está fora dos padrões de especificação, né, você consegue rever todo o processo, identificar onde foi o problema e corrigir aquele problema para que não gere mais refugos, né. Na educação isso é praticamente muito difícil, porque é um sistema muito aberto, né? Não é a relação de causa e efeito, ela é muito esparsa, porque depende das famílias, depende da comunidade, do cara do lugar, depende de um monte de outras coisas. Então, o sistema, as regras, né, de professores, de escolas, enfim, tem que ser, quem é responsável pelo quê, tem que ser muito bem desenhado para que todo mundo seja orientado para resultado. E, Daniel, pegando um pouco ali dos últimos acontecimentos e os últimos 20 anos ali, algumas mudanças ali na condução da educação no dia a dia. Então, teve a questão de classificações, foram trabalhadas ali no dia a dia, tiveram ali algumas mudanças ali principais até do lado econômico também. E aí você, como uma pessoa formada em economia, queria que você desse uma opinião aqui para a gente. O que você acha dessa questão do FIES e a maneira como ele foi conduzido, e como que você avalia isso do ponto de vista que talvez tivesse uma grande ideia por trás, muita gente coloca como uma grande bomba relógio. Como que você avalia esse tema, pensando até numa solução junto nessa avaliação? Eu acho que o modelo do FIES no passado foi muito mal feito, porque ele tem, pelo menos, dois grandes problemas, né? O primeiro deles é que ele não tem um critério de qualidade, assim. Então, as instituições que deveriam ser aprovadas para receber alunos com financiamento do FIES deveriam ser instituições de alta qualidade. Isso para não gerar um incentivo no mercado de aumento de expansão rápida de vagas e contribuir, né, para a redução do valor agregado de um diploma, né? Então, hoje, alguém se forma no curso de humanas numa universidade de baixa qualidade, ele tem um incremento salarial muito pequeno, a ponto que está chegando a uma situação em que o sistema todo está muito prejudicado justamente porque o valor agregado daquele produto que está sendo oferecido pelas empresas de educação já não é mais tão alto assim, já justifica a alocação de tempo e de recursos dos alunos. Então, eles começam a ver que eles têm que buscar outras direções, outros tipos de formação, formações modulares, formações mais rápidas e com habilidades específicas para que eles sejam mais empregáveis, sobretudo isso no mundo digital, né? Que é um mercado que está crescendo cada vez mais e é onde muita gente busca formação hoje em dia. Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? Se tivesse uma trava do lado das instituições de qualidade, a gente não veria uma expansão tão grande, tão desenfreada, derrubando qualidade por parte das empresas de educação. E do outro lado, e um comprometimento muito maior com a evolução, a qualidade, a agregação de valor dessas instituições, né, pensando em longo prazo, né? E do outro lado, um problema muito grande do FIES foi toda a modelagem financeira, que foi muito primitiva e que coloca todo o risco do empréstimo nas mãos do MEC. Então, tem ali o MEC tem uma bomba relógio nas mãos de fato, porque, enfim, né, acaba que eles têm nas mãos aí uma série de recebíveis que são de baixíssima qualidade, né, com risco altíssimo de inadimplência, e eles não têm nenhum mecanismo, nenhuma maneira de
nenhuma estrutura para conseguir recuperar esse dinheiro enfim, é um modelo muito ruim. Eu acredito que ele deveria ter sido feito lá atrás também, com uma parceria com o setor privado, para que, enfim, esses empréstimos fossem parcialmente, né, o colateral desses empréstimos fosse parcialmente responsabilidade do MEC, né, uma fração disso, e a outra fração, outro percentual pelo mercado, né? Então poderia ser muito bem securitizado e se tornar enfim, assim como tem na agricultura, né, enfim, um produto financeiro de empréstimo estudantil. E aí a gente poderia, enfim, ter algo mais sustentável. E um outro ponto que é interessante é que esse próprio sistema ele tende a ir para o colapso, porque como o valor agregado do diploma caiu muito, porque a qualidade do ensino é muito baixa e ela não tem um olhar especial aí para o mercado, para entender as demandas do mercado e responder a essas demandas. Então, no final de contas, né, o aluno que se forma, ele se vê depois de um ano de formado tendo que voltar a pagar esses empréstimos e com um salário não muito maior do que ele tinha lá atrás. Então, a conta não fecha, ele obviamente não vai pagar. Então, até a forma de se cobrar esses recursos poderia ser repensada. Então, por exemplo, na Austrália, na Inglaterra, um aluno que tem um empréstimo estudantil, depois de um ano de formado, ele só volta a pagar essa bolsa depois que o salário dele passa de um certo valor, de um certo nível, em que ele teria condições de pagar, e aí ele paga lá um percentual do seu salário na bolsa, e em janelas de tempo e momentos em que esse esse ex-aluno perde o emprego, por exemplo, ele não abre a obrigatoriedade de pagar de volta durante aquele período. Então, ele passa a ter uma relação com essa dívida estudantil muito menos negativa do que, enfim, do que se você é obrigado a pagar mensalidades fixas depois de um ano de formado, independentemente da sua situação, que é algo que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Esse é um problema também bastante grande nos Estados Unidos. Aproveitando aqui, fazer a nossa última pergunta, a gente está chegando aqui já no nosso tempo. Você falou bastante de como a matriz educacional ela é bem pulverizada, né, em estados, municípios. Eu vi um dado recentemente que é bastante interessante, né, que fala que hoje, a cada 4 cidades, 3 delas têm a nomeação dos diretores feitas por prefeitos ou vereadores. Isso traz ali uma taxa de troca desses diretores a cada 2 anos. Você acha que hoje a solução para a nossa educação fundamental, a nossa educação ali infantil, ela vem através, talvez, de algumas mudanças de regra também nos próprios municípios, né? Você dando ali uma permanência maior dos diretores no cargo para que eles consigam ter um trabalho muito mais recorrente ali, né? Como é que você vê hoje um pouco essa questão? Isso é um problema muito grande, né? Então, 3/4 das cidades do Brasil, os diretores são nomeação política, e onde não são, na grande maioria, é uma eleição entre os membros da comunidade escolar, sobretudo dos outros professores. E quando você é eleito por outros professores, você tem que responder meio que às demandas deles. Então, você não pode ficar cobrando dele assim tanto, sabe? Tipo, é a mesma coisa, tipo, de um gestor de uma empresa que ele é escolhido gestor pelos seus pares. Aí ele passa a ter uma dificuldade muito grande para cobrar resultado, para exigir dessas pessoas que antes eram seus pares, que agora estão abaixo dele. Então, assim, é um sistema muito falho como um todo, né? E a literatura mostra que a posição mais importante dentro de uma escola é a do diretor. Um diretor bom faz um milagre, assim. Eu vi uma vez 2 escolas no Rio e 2 morros diferentes que são separados por uma avenida. Os 2 morros têm a cara igual, né? São pobres, com influência do tráfico de drogas, tal. E um deles, o andar de cima da escola era a sede do tráfico de drogas, eram os escritórios dos traficantes. Eles pegaram o andar de cima da escola e transformaram em uma empresa aí dos traficantes. E do outro, assim, uma escola totalmente destruída, detonada. E no outro morro, a escola assim, impecável, os alunos com uma alimentação muito boa, com arroz, feijão e tudo mais. Por quê? Você vê a diretora, você entende totalmente por quê. A diretora dessa escola boa ficava na porta, pô, o aluno chegou, sabe, mal vestido, ela mandava embora, vai embora. Tipo, a aluna veio com saia curta, volta para casa, não sei o quê, tal. Ficou enrolando, não quer entrar na aula, entra para aula agora, tal. Então, assim, um generalzão lá, assim, uma pequenininha, assim, uma senhorinha pequenininha, mas assim, tipo, uma liderança absurda.
e ela fazia milagre. E os resultados da escola são escolas completamente diferentes, com a mesma situação, o mesmo contexto, mesma quantidade de recursos. Então, assim, um diretor bom, ele faz muita diferença. É como uma franquia, assim, se o cara que está tocando a franquia não for preparado para aquilo, não for bom naquilo, cara, pode ser uma franquia que, no geral, é muito boa, que dá muito resultado. Mesmo assim, o resultado não vai ser tão bom. Talvez pode até quebrar, né? Enquanto que coloca alguém bom, alguém preparado, um gestor assim que tá afim, tem os incentivos alinhados e por aí vai, o resultado é diferente. Por exemplo, em Toronto, no Canadá, as escolas, né, os diretores de escola têm total autonomia, eles têm um processo, um processo todo específico para chegar naquela posição de diretor. Eles são cobrados por resultados, e se o resultado não vir, eles são removidos dali, né? E quando eles viram diretores, eles estão no mandato deles de diretor, né, que depende do resultado deles, eles têm gestão sobre as pessoas que estão, sobre os professores. Então, se o professor não estiver dando resultado, ele pode mandar o professor embora. Ele tem gestão sobre a linha pedagógica que está sendo utilizada. Então, ele, de fato, controla as variáveis que vão trazer o resultado. Então, isso é um modelo muito interessante. Se você consegue preparar boas pessoas para serem diretores e serem cobradas por resultado e dando autonomia total para elas trazerem um resultado que elas acharem que são adequados, que é a maneira correta, a maneira que ela achar adequada para atingir aquele resultado, então o resultado vai vir, né? Porque, enfim, ela pode mexer em tudo aquilo que pode ser traduzido em resultado, né? Ela pode demitir professor, ela pode contratar professor, pelo portal mesmo da Secretaria de Educação, mas ela abre a vaga, né, e ela escolhe a pessoa. Então, assim, é um negócio que tende a dar muito mais resultado do que o sistema que a gente tem, que é um concurso público que, enfim, os professores elegem entre si quem é seu diretor, e se o professor não for dar aula, e a taxa de absenteísmo dos professores é muito alta, é 30%, 35% em São Paulo, ou seja, a cada 10 aulas contratadas pelo Estado para que o professor dê aula, 30% a 35%, 3 aulas e meia, né, na estatística, não acontece, e o professor continua recebendo esse salário, mesmo sem daí dar aula, e não existe tanta responsabilização, e o sistema é todo frouxo, você não consegue medir se o professor está presente ou não, não tem um ERP, né, como eu falei, um SAP na escola para ter essa clareza se o trabalho está sendo realizado. Então, enfim, não vai vir resultado, né? Quando você entende a educação como um sistema, como, enfim, uma ação de causa e efeitos, entre incentivos que levam a uma ação ou outra, você começa a ver que o sistema é totalmente mal desenhado. Mas eu gostaria muito de ver, no futuro, um sistema com mais autonomia dos diretores, inclusive para escolher os seus times, para poder demitir os professores que não estão dando resultado, que estão faltando muito e por aí vai. O modelo de contratação de professores que contrate um professor integralmente para uma escola, sem essa coisa de ficar dando aula de uma escola em outra, tal, com contratos quebrados de 12 horas aqui, 30 horas lá, enfim, isso não funciona também. Muito bom, Daniel. Acho que a gente teria aqui várias perguntas. A gente, infelizmente, aqui está com o tempo mais próximo já do fim. Eu queria agradecer bastante aí a oportunidade. Foi muito esclarecedor, com certeza muito enriquecedor. A gente olha muito para essas pessoas que estão querendo entrar na política, assim como você, e olha com bastante... olha com um olhar assim, muito diferente, né? Com uma esperança, talvez, ali maior, que a gente consiga mudar. E eu acho que cada vez mais, enquanto a gente conseguir divulgar de alguma maneira aí que existem pessoas que conseguem pensar diferente, isso pode ser muito bom. Queria agradecer aí em nome da MZR, em nome dos clientes. Esse vídeo vai ficar gravado, depois a gente vai deixar os links com você também para a gente divulgar isso da melhor maneira possível, mas obrigado mesmo aí pela oportunidade. Pô, obrigadão vocês pelo convite, parabéns aí pelo trabalho. Também, se quiser disponibilizar os contatos, enfim, estou sempre à disposição. É muito importante que a gente coloque mais pessoas boas, preparadas, com essa cabeça de servir mesmo, assim, na política. A política ainda é um ambiente de muita gente, ela tem incentivos, né, para muita gente que não tem esse senso de serviço entrarem, né, e se perpetuarem lá. E nós ainda somos muito poucos, muito poucos mesmo. A gente está muito longe de ter... E o dia que a gente tiver um grupo de pessoas preparadas e tudo mais, que chegue num percentual interessante nas lideranças principais no Congresso Nacional, enfim, nas assembleias legislativas e tudo mais, a gente muda o Brasil, assim, é impressionante.
tem um potencial muito grande, mas a gente está longe ainda e a gente precisa de muita gente, como eu disse, preparada e honesta, enfim, entrando na política também. E se alguém aqui quiser entrar em contato com esse alguém que tem interesse, também estou 100% aberto para ajudar, fiz isso via Renova e eu estou sempre tentando encontrar pessoas que estão a fim de se candidatar e de se preparar para entrar na política para o futuro também. É muito importante, porque eu estou entrando agora, em algum momento lá na frente a gente sai, né? Então a gente precisa também preparar mais pessoas para virem, mais pessoas melhores que a gente para virem e para crescerem ainda mais, para a gente mudar o Brasil. Isso aí. Muito obrigado aí. Agradeço aí todo mundo que participou com a gente. Obrigado, Daniel. Valeu, grande abraço. Obrigadão, abração. Valeu, Ricardo. Até mais. Obrigado, Daniel. Até Tchau, tchau. mais. Valeu. Tchau, tchau.